Meus amados, coisa linda, hein? Semana de prova, já já tem prova de física, hein? 11 horas tem prova de física, estudem, tá? Pessoal, justamente por vocês terem prova hoje, nossa aula vai ser bem mais leve, tá? Então não vou tratar do capítulo 10 inteiro, vou falar bem brevemente somente sobre a lei de Hess, tá? Que é o primeiro tópico do capítulo, tá bom? E depois a gente comenta sobre as outras coisas, justamente para vocês terem um tempo a mais aí para estudar para a prova, tá bom? Gente, lei de Hess é um processo termoquímico que estuda a troca de calor. Tá? Então a gente viu dentro da termoquímica aí que a maioria das reações químicas, né, para acontecer, elas necessitam de troca de calor, seja envolvendo liberação de calor para a atmosfera, seja absorvendo o calor da atmosfera ou de outra fonte. Tá? Então, cada processo químico que é realizado, ele determina ou ele precisa, ou ele necessita de uma forma de calor para acontecer. Tá? E também de uma quantidade de calor a ser trocado, tudo bem? O livro de vocês dá o exemplo de um lava rápido, né? Então, assim, para você retirar uma mancha de um carro, você precisa ceder uma quantidade de energia ali para que aquela mancha seja retirada, entendeu? Então, mesmo o processo mais simples necessita de troca de calor para acontecer. E o que é a lei de Hess? A lei de Hess ela tem uma utilidade muito grande para a gente determinar trocas de calor envolvendo processos sem necessariamente conhecer é, os processos envolvidos nas etapas intermediárias. Então, assim, eu posso ter processos que envolvem etapas intermediárias, mas o calor liberado ou absorvido no total vai ser igual à somatória dessas etapas intermediárias, tudo bem? Então, olha só, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um processo que eu transforme a substância A na substância B, e logo depois eu pego essa substância B e transforme na substância C. Cara, tem um jeito de eu transformar A em C diretamente. O que vai acontecer? A somatória desses dois processos aqui, ó, a somatória do calor liberado ou do calor absorvido nesses dois processos, sempre vai ser igual à somatória do processo global. Tá? Então, o calor liberado ou absorvido nessa reação global aqui, de A direto para C, não depende da quantidade de estados intermediários. A somatória sempre vai ser igual à sua reação global. Tudo bem? Pessoal, partindo para um exemplo mais prático, olha só. Quando você faz a combustão do grafite, isso acontece em duas etapas. Primeiro, a formação de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono é oxidado e vira dióxido de carbono. Tá? Só que é o seguinte, você pode escrever esse processo numa reação direta. Por que você pode escrever numa reação direta? Porque esse camarada aqui, ó, ele não é verificado de forma significativa durante a combustão. Então você pode simplesmente somar essas duas equações, corta esse camarada aqui, corta esse outro camarada, ó, esse está nos reagentes, eu posso cortar com quem está nos produtos. E aí eu somo as duas reações. Carbono do grafite está aqui embaixo, meio O2 mais meio O2, meio mais meio dá 1. Então fica O2. Tá? Lembrando que quando o coeficiente estequiométrico não aparece aqui, eu tenho o número 1. Tá? Esse CO foi cortado junto com esse CO, sobrou o CO2 como resultado aqui, como produto da minha reação. Tudo bem? Paulo, o que eu faço com as energias, com as entalpias? Você soma elas também, tá? Nesse caso, eu tenho duas reações exotérmicas, eu tenho duas reações que liberam energia. Então, o meu processo final, ele também vai liberar uma quantidade de energia que vai ser a soma dos dois processos intermediários. Tudo bem? Galera, Uh, no caso, da queima do grafite, né, como comentei aqui com vocês, esse processo ele pode ser utilizado, por exemplo, para calcular a variação de entalpia 1, se eu não soubesse. Entendeu? Bastaria eu subtrair aqui essas entalpias para descobrir a variação de entalpia do processo 1. Tá? Então é basicamente para isso que a gente usa a lei de Hess. Pessoal, aqui eu vou resolver rapidamente um exercício com vocês, tá? O exercício ele pede o seguinte, para a gente fornecer a entalpia da reação global nesse caso. Que reação global é essa? É a hidroquinona, composto orgânico, ele está reagindo com água oxigenada, essa reação ela é catalisada por enzimas, formando outra substância orgânica e duas moléculas de água. Tá?
Pessoal, quais são as etapas intermediárias? Essas aqui que a gente tem, tudo bem? Percebam que eu tenho os valores de entalpia das etapas intermediárias, mas eu não tenho o valor de entalpia da reação global. Como que eu faço para descobrir? Galera, a primeira coisa é o seguinte: olha para as suas reações intermediárias e veja o seguinte: quem está nos reagentes da sua reação global? Então, olha só, hidroquinona está nos reagentes, correto? Água está nos produtos. Esse camarada aqui, C6H4O2, também está nos produtos, certo? Se você pegar a primeira reação, olha só, a hidroquinona já está nos reagentes e esse camarada aqui já está nos produtos. Então eu não preciso inverter essa reação. Paulo, mas você pode inverter reação? Posso. Eu posso inverter reação sim, tá? Quando eu perceber, por exemplo, olha só, no caso da água, a água aqui ela está nos reagentes. Só que lá na reação global, ela aparece onde? Nos produtos. O que eu posso fazer? Eu posso inverter essa reação sem problema nenhum. Qual é o custo de inverter essa reação? Esse sinal aqui se inverte, tá? Então, essa reação vai ser invertida, vai ficar H2O2 dando água mais meio O2, e eu inverto essa reação também. Vai ficar meio O2 mais H2 dando H2O, tudo bem? Vou inverter esses dois sinais. Esses dois sinais ficarão negativos. Esse sinal vai virar um sinal de menos 95 kJ por mol e esse sinal vai virar menos 286 kJ por mol. Tudo bem? Pessoal, para finalizar, o que a gente faz? A gente soma as reações, né? Percebam que quando eu inverter as duas reações de baixo, algumas substâncias vão se cancelar, tá? Quais são elas? Olha só. Esse hidrogênio aqui que está no reagente, ele cancela com esse hidrogênio que está no produto. Ó, aqui embaixo, ó, eu cancelando eles. Esse meio mol de oxigênio que está aqui nos reagentes, ele cancela com esse meio mol que está aqui nos produtos. Ó, eu cancelando eles aqui, ó. Olha a minha reação global acontecendo. Hidroquinona mais água oxigenada, dando C6H4O2 mais 2H2O. Paulo, de onde você tirou esse 2H2O? Um H2O está aqui e o outro está aqui. O que eu faço com os ΔHs, Paulo? Vou somar todos os ΔHs. Lembrando que eu inverti esses dois últimos, tá? 177 menos 95 menos 286, você tem um ΔH de menos 204 kJ por mol. Resumindo, essa reação química é uma reação exotérmica, ela libera 204 kJ para cada mol de hidroquinona que eu reajo. Tudo bem? Pessoal, como orientação de estudo, ficam aí as atividades do portal do SAS, tá? Pelo amor de Deus, estudem para a prova, tá? Esse não é o tema da prova, vocês já sabem quais são os temas que estarão na prova de vocês. Uma boa sorte para vocês, não só na prova de física logo mais, mas em todas as outras. Um beijo e até a nossa live.